Senhor é nosso escudo, baluarte da nossa fé. Quero crer que quando decidimos buscar a Deus, procurar Jesus, não foi um motivo qualquer, mas o motivo da vida, amém? Peço que vocês abram 2 Coríntios capítulo 3. 2 Coríntios capítulo 3. Deixa marcadinho aí, 2 Coríntios capítulo 3. E agora procure em Romanos capítulo 3 também. Mas deixa marcadinho aí. 3:31. Eu quero aqui falar nessa noite sobre um assunto muito complexo. A questão da lei e da graça, que por muitos às vezes ainda não é muito bem compreendido. Muitos ainda ficam agarrados na lei e com isso dificulta alcançar a graça do Senhor. Diz Romanos capítulo 3, versículo 31. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma, antes confirmamos a lei. Capítulo 4, versículo 1. Que pois diremos ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar, porém não diante de Deus. Pois que diz a Escritura? Abraão creu em Deus, isso lhe foi imputado para a justiça. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas ao que não trabalha, porém, crê naquele que justifica o ímpio. A sua fé lhe é atribuída como justiça. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independentemente de obras. Bem-aventurado aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Louvado seja Deus. Nós percebemos aqui que é uma questão, né, já muito antiga. Então Jesus veio, morreu na cruz para nos aliviar do nosso pecado. De repente toda aquela lei foi abolida. Mas o assunto é um pouquinho mais extenso do que isso, porque nós temos um entendimento através da palavra do Senhor na nova aliança, um entendimento maior de para que a lei, para que os 10 mandamentos, para que todas as leis levíticas, tudo aquilo que o Antigo Testamento ou a antiga aliança nos propunha. Nós então passamos a observar melhor as coisas da ótica de Deus. Deus é amor, amém? E através do amor de Deus começamos então a compreender melhor as coisas que naquela época, no Antigo Testamento, lá na antiga aliança, de repente ficavam um pouco obscurecidos. As pessoas faziam aquilo porque a lei ordenava. As pessoas faziam seus sacrifícios, seus holocaustos, a expiação de seu pecado, rigorosamente, religiosamente, porque era lei. E se não fosse lei, provavelmente não faziam. Amém? Agora, eu quero perguntar a vocês aqui nessa noite. Vocês vieram aqui nessa noite porque vocês são obrigados a vir ou vieram porque quiseram? Nós nos achegamos à lei maior de Deus, que é o amor, por vontade, pelo próprio Deus. Porque quando dizemos que nós buscamos a Deus por amor, buscamos a Deus pela sua lei maior. Essa é a nossa motivação, essa é a nossa razão existencial. E nós podemos contemplar aqui a vida de Abraão, tão chamado e enaltecido pai da fé. Pai da fé é o que hoje nós buscamos. Amém? E ele tinha sim algumas obras,
Mas ele foi justificado mediante a sua fé e não aquilo que ele havia feito. Como diz aqui, quando alguém trabalha, o seu salário é uma dívida. Quando você tem um chefe, um empregador, um patrão, você trabalhou o mês, então o seu patrão passa a te dever o salário por aquilo que você trabalhou. Só que com Deus as coisas são bem diferentes. Nós não somos obrigados a fazer coisa alguma. Nós somos salvos, nos achegamos a Ele gratuitamente, porque o Senhor Jesus pagou por todos os nossos pecados, por todas as nossas iniquidades, por tudo aquilo que nós fizemos e fazemos de errado. Às vezes pode ser tido como uma presunção nossa, achar que vamos nos converter, vamos passar a ir à igreja e não vamos mais pecar. Santo é o nosso Senhor. Nós só podemos ser santos se estivermos nele e ele em nós. Nós percebemos aqui o salário do pecado, nós bem sabemos qual é, amém? O salário do pecado é a morte. No versículo 23 do capítulo 3 diz: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. É interessante que ele fala que todos pecaram, não só alguns. Mas aí de repente a gente para e contempla: poxa, mas tinha a lei e o Antigo Testamento ainda está na minha Bíblia. E é para estar mesmo. Você precisa compreender todo o processo da justificação do plano de Deus. Jesus, quando morreu na cruz do Calvário, o que ele fez? Ele foi ao Seol, ele foi à sepultura e pregou a todos aqueles que foram antes. Aqueles que morreram na época da lei, eles tiveram a graça. Olha que maravilha. Mas hoje nós temos uma graça ainda maior. Por quê? Porque nós ouvimos, nós percebemos de antemão que Deus é muito maior do que a lei. Que a lei para nada serviu senão para descobrir o pecado, chamado de ministério da morte. Porque a lei só condenava. A própria palavra do Senhor diz que aquele que guarda a lei, quer ser salvo pela lei, se cometer um vacilozinho, ele é culpado por toda a lei. Então a lei nunca salvou ninguém. A lei só servia para descobrir o pecado e dizer: olha, está errado e você vai para o inferno. Só que era necessário que as pessoas percebessem quão maravilhoso era Deus, quão misericordioso Ele era, que transcende o nosso entendimento, que Ele ultrapassa os limites do pecado. Ele avança, porque Ele é o princípio e o fim, então Ele já está lá na frente, e Ele nos resgata, mesmo nos nossos piores momentos, porque o pecado já não tem mais domínio daqueles que estão aliançados com Deus. E a justiça da lei era falha. Roubou, corta a mão. E coisas piores aconteciam. E será que se cortando a mão do cara, o cara não pecava mais? Daqui a pouco não sobra nem a cabeça, porque a gente pensa a coisa errada. Só a misericórdia do Senhor. É interessante que nós lemos aqui no versículo 8: bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Ele não condenará pelo seu pecado, mas será justificado pelo amor. Então às vezes a gente se preocupa demais com aquilo que é errado, muito pecado, a gente foca demais no pecado e esquece da santidade. A gente, creio que o Luciano já ministrou aqui sobre a religiosidade. A gente se torna tão religioso e tão focado: não, isso é pecado, isso é coisa do demônio. E esquecemos de Deus, esquecemos de buscar a santidade em Cristo, porque é só ela que vai aliviar o nosso lado, é só ela que vai cobrir o nosso pecado. Tirando a misericórdia do Senhor, não nos resta nada.
E é interessante a gente ver que pessoas lá no Antigo Testamento recebiam a graça do Senhor, porque Abraão foi justificado pela sua fé. Isso é graça, isso não é lei. Mas aí a gente vai e continua perguntando, então peraí, então quer dizer que mudou a lei? Mas como pode? Porque existem muitas igrejas que ainda continuam pregando a lei como se ela fosse funcional para a salvação. Sim, a lei precisa ser pregada dentro do seu contexto, compreendendo que Deus preparava o povo para a vinda do Messias. O povo daquela época, ainda nos dias atuais ainda, tem uma dificuldade terrível de reconhecer que são pecadores e que carecem da misericórdia do Senhor. Então a lei dada a Moisés, as leis transitórias, humanas, elas serviam para convencer o ser humano de que ele era pecador, não tinha para onde correr. Porque eles, ano após ano, eles iam lá e faziam aqueles sacrifícios, ficavam cuidando do cordeirinho, senão tinham que pagar uma grana alta, né? Porque tinha que ser um cordeiro de um ano, né? De um ano e perfeitinho. Não podia ser uma ovelha qualquer, não. Tinha que ser perfeito. Então eles tinham um ano aí para se dedicar àquele animal. Olha só, vocês percebem o trocadilho? Para no final das contas perceberem que eles não alcançavam. Eles não alcançavam, e aqueles que buscavam realmente, verdadeiramente a Deus, compreendiam que aquilo ali não era o que realmente iria salvar. Então eles clamavam ao Senhor pela sua misericórdia e faziam aquilo que era a vontade de Deus. Eles permaneciam firmes no amor de Deus, reconhecendo que eram pecadores, porque aquela dificuldade ritualística que não salvava, não tinha como. Eles paravam de repente e pensavam, creio eu, poxa, eu estou indo lá ano após ano, eu dedico muito do meu tempo, mas eu ainda continuo vacilando, e a lei realmente me condena. Então, ainda que eu faça isso e espie, nesse ano aí eu posso de repente acontecer alguma tragédia comigo e eu vou para o inferno. Porque ele precisava de repente, logo depois que o cordeiro foi imolado, morrer ali. Se ele saísse ali, já desse um passo adiante, já pecou, porque pensou alguma besteira. Então essas pessoas que buscavam verdadeiramente a Deus, certamente compreendiam que a lei não iria salvar. Ela era boa. Ela era boa. É uma lei, porque você imagina a nossa Constituição, a nossa lei aqui, né? Código Penal, Código Civil. Imagina se de repente dissesse lá um anúncio na televisão: não existe mais lei. Será que como é que ia ficar? A lei é para o iníquo. A lei é para o totalmente ímpio, aquele que não quer Deus. A lei é para esses. Agora, aqueles que guardam a verdadeira lei de Deus, a sua graça e misericórdia, ainda que aparecesse na televisão: olha, agora você pode roubar, matar, porque não é mais pecado, não é mais errado, ninguém vai te prender por causa disso. E de repente aquele que serve a Deus vai falar: para mim nada mudou. Quer dizer, vai ficar um caos lá fora, né? Vou ter mais trabalho talvez. Conseguem perceber a diferença entre a lei e a graça? Mas então o que aconteceu para a lei então mudar? Como funcionou? Vamos abrir então Coríntios, 2 Coríntios capítulo 3. Então vamos ler a partir do versículo 1. Começamos porventura outra vez a recomendar-nos a nós mesmos? Ou temos necessidade, como alguns, de cartas de recomendação para vós outros, ou de vós? Vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito de Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus.
Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. E se o mistério da morte, gravado em letras em pedra, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecesse, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Porquanto, na verdade, o que outrora foi glorificado neste respeito, já não resplandece diante da atual sobre excelente glória. Porque se o que se desvanecia teve sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. Tenho, pois, tal esperança, servindo-nos de muita ousadia no falar. E não somos como Moisés, que punha véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. Mas os sentidos deles se embotaram, pois até ao dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhes sendo revelado que em Cristo é removido. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Ora, o Senhor é Espírito, e o que está no Espírito do Senhor, aí há liberdade. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem pelo Senhor, o Espírito. Bendito seja o Senhor por isso. Nós recebemos certamente um ministério muito mais excelente do que aquele ministério daquela época que desvendava o pecado e condenava a todos. E queremos compreender o que o Senhor quer, nos mostrando isso. Que nós precisamos e carecemos da sua graça, da sua misericórdia, do seu amor, e precisamos vivenciar isso dia após dia. Nós precisamos ser preenchidos pelo amor de Deus. Nós temos igrejas e mais igrejas, pregações e mais pregações. Eu costumo dizer que todas essas pregações, que são de Deus, é óbvio, são resumidas em uma única palavra: amor. Uma vez, um irmão me perguntou como que eu fazia, às vezes, que parecia que eu ia me perder na pregação. Alex, lembra disso? Isso aí foi uma coisa de Deus, né? Logo no início do ministério, eu pregando e de repente lembrava de outra coisa, aí fazia aquela baldeação, né? Aí os discípulos já ficavam aflitos: agora ele vai se perder. Como é que ele consegue fechar? Como é que eu conseguia fechar? Mesmo que realmente eu tenha me perdido na leitura, eu parava e pensava: Deus é amor, então toda a mensagem dele é reduzida, ou reduzida não, ampliada em amor. Toda a mensagem dele de Gênesis ao Apocalipse, ela é fechada no amor. Então você pode estar lendo lá um pedacinho lá em Gênesis, e ler outro pedacinho em Mateus, outro pedacinho em Coríntios, outro em Apocalipse, de repente você fala: que confusão que eu fiz. Aí você vai, amarra tudo e fala: o amor de Deus é isso. Ô glória! E é um fato. Se a gente não lesse mais nada, não estou dizendo que não é para ler, nós precisamos meditar na palavra do Senhor todos os dias. Mas se nós não tivéssemos a Bíblia, e nós temos esse privilégio, graças a Deus, o que precisaríamos saber para alcançarmos Jesus? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Assim cumprirá toda a lei. É bem simples, né? Mas talvez nós ouvimos tanta coisa
tanta coisa até chegar à glória de Deus, tanta coisa que nós ouvimos como pré-requisito para se alcançar a graça e a misericórdia de Deus, que as coisas ficam tudo muito embaçadas e anuviadas, nós não conseguimos enxergar o que é mais óbvio. Precisamos tão simplesmente amar o próximo, amar a nós mesmos, amar a Deus, amar. É um resumo perfeito. Mas nós precisamos, porque recebemos essa comissão e temos o privilégio de ter uma Bíblia em nossas mãos, onde muitos não têm, para que nós possamos compreender todos os desígnios do Senhor para a nossa raça humana, para que possamos ministrar um pouco melhor, para que possamos conduzir as pessoas na sua vida diária, seja na forma de se alimentar, seja na forma de se vestir, na forma de falar com o próximo, de cuidar da sua família, dos seus negócios. A Bíblia nos ajuda nisso. É o Senhor falando. E aí paramos e perguntamos de novo, então a lei foi abolida? Porque em muitas igrejas, se você pregar a lei, olha, a lei ficou. Heresia. Ah, mas os 10, não, eu não me preocupo com os 10 mandamentos. Eu amo a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a mim mesmo. É isso, com isso que eu me preocupo. Então você está dizendo que a gente não vive debaixo da lei dos 10 mandamentos? Não, heresia. É difícil. É difícil pregar para uma igreja viciada em leis transitórias, leis humanas, costumes e mais costumes, tradições e mais tradições de séculos e séculos. Você falar de um amor tão puro e simples é difícil. Por isso Deus falou que nós seríamos perseguidos. E no geral seremos perseguidos pelos nossos mesmos, né? A exemplo de nosso Senhor Jesus. Perseguido pelos seus. Quando a gente é perseguido pelo inimigo, ainda é mais fácil de lidar. Agora, quando você é rejeitado ou até perseguido pelos seus, para aqueles que se dizem parceiros, amigos, irmãos, aí é que é a cruz. É o que Jesus sentiu. Todos aqueles que receberam milagres, viram coisas, ouviram os conselhos do mestre, muitos deles abandonaram ele na cruz. Certamente pensaram, agora ele morreu, acabou. Não perceberam a profundidade das suas palavras. Romanos 8, 1-2 diz que me livrou da lei do pecado. Jesus me livrou da lei do pecado. Vamos para Romanos 4, de novo. Quero reler um pedaço. Perdi meu Romanos. Romanos 4. Quero ler esse pedacinho aqui do início. Esse capítulo 4, versículo 1. Que pois diremos ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar, porém não diante de Deus. Versículo 3, pois o que diz as Escrituras? Abraão creu em Deus e isso foi-lhe imputado para a justiça. Agora eu quero Hebreus 7. Vamos baldear a palavra do Senhor, amém?
aqui vai realmente abrir um pouco, vai confundir por um outro lado, porque é um assunto muito complicado também. Mas a gente vai compreender de uma forma única sobre essa questão. O que foi da lei então? Como as coisas funcionaram? O que aconteceu em relação à antiga lei? Hebreus capítulo 7, a partir do versículo 1. Amém? Porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão quando voltava da matança dos reis e o abençoou, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente se interpreta rei de justiça, depois também o rei de Salém, ou seja, rei da paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias, nem fim de existência. Entretanto, feitos semelhantes ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente. Compreendem que Abraão levou o dízimo? É um outro problema, né? O dízimo na igreja. Uns falam de uma forma até quase que, né, cobrando mesmo, né? Uma coisa assim terrível. Falta botar o nome no SPC, no Serasa, né? Daquele que não dá o dízimo. Não ri não, que o negócio é sério, existe. Cobrando, recebe cheque, cartão de crédito, qualquer coisa, tem que pagar o dízimo, né? Nós devolvemos aquilo que pertence ao Senhor. Primeiramente devemos devolver a nossa própria vida, amém? Em amor, em zelo. E continua aqui: considerai, pois, como era grande esse a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo, tirando dos melhores despojos. Ora, os que dentre os filhos de Levi receberam o sacerdócio têm mandamento de recolher, de acordo com a lei, os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora tenham estes descendido de Abraão. Entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui entre eles recebeu dízimos de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Olha só. Alguns dizem que os dízimos eram só para o povo de Levi, né? Aquela galera ali, que trabalhava no templo, etc e tal. Nós percebemos aqui que bem antes Abraão foi deu dízimo a Melquisedeque. Não sei se já perceberam que prefigurava a pessoa de Cristo, sem princípio nem fim de dias. E uma outra atenção que eu quero chamar aqui: Abraão foi levado a entregar seu dízimo por obrigação ou por lei? Não. Ele fez isso por amor. Lá no Novo Testamento tem uma passagem que diz que a ninguém deveis coisa alguma, senão amor. Isso nós precisamos ter, essa dívida, e pagar todo dia. E também receber, glória a Deus por isso. Então percebemos que lá no começo, também Abel, de igual modo, ofertou ao Senhor voluntariamente. Isso nós entendemos que há uma colocação espiritual, não imposta por lei, mas nossos corações voltados a Deus. Isso nos traz uma interpretação perfeita da vontade de Deus. Deus não quer impor nada, porque foi justamente o que Satanás colocou em questão. Não servem a Deus por amor, mas por imposição, porque Deus é Deus. E se alguém contrariar Deus, vai ser fulminado. E Satanás está aí até hoje. Ele não foi fulminado, ele pagará a justiça de Deus. E vai entender isso, porque esse é o processo. Todos aqueles que vão para o inferno vão conscientemente sabendo que merecem o inferno. Ninguém vai lá porque Deus é ruim. Não, Deus é bom. Deus nos dá a liberdade de escolher, tanto que nós somos salvos e vamos para o céu, não por mérito próprio, mas pela graça e misericórdia do Senhor. E vemos que, então, continuando no versículo 7, evidentemente é fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado pelo superior. Aliás, aqui são homens mortais, os que recebem dízimos, porém ali, aquele de quem se testifica que vive. E por assim dizer, também Levi, que recebe dízimos, pagou-os na pessoa de Abraão.
porque aquele ainda não tinha sido gerado por seu pai, quando Melquisedeque saiu ao encontro desse. Se, portanto, a perfeição houvera sido mediante ao sacerdócio levítico, pois nele, baseado, o povo recebeu a lei, que necessidade haveria ainda de que se levantasse outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, e que não fosse contado segundo a ordem de Arão? Pois quando se muda o sacerdócio, necessariamente há também mudança de lei. E vivemos no sacerdócio real de Jesus Cristo que habita em nós, amém? Por aquele de quem são ditas estas coisas, pertence a outra tribo, da qual ninguém prestou serviço ao altar. Pois é evidente que nosso Senhor procedeu de Judá, tribo a qual Moisés nunca atribuiu sacerdotes. Isto é ainda muito mais evidente quando, à semelhança de Melquisedeque, se levanta outro sacerdote, constituído não conforme a lei de um mandamento carnal, mas segundo o poder de vida indissolúvel. Portanto, se testifica: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Portanto, por um lado, se revoga a anterior ordenança por causa de sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. E por outro lado, se introduz esperança superior pela qual nós chegamos a Deus. E visto que não é sem prestar juramento, porque aqueles sem juramento são feitos sacerdotes, mas este com juramento por aquele que lhe disse: o Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre. Por isso mesmo Jesus se tem tornado fiador da superior aliança. Ora, aqueles são feitos sacerdotes em maior número, porque são impedidos pela morte de continuar. Este, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Com efeito, não convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus, que não tem necessidade, como os sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados, depois pelo do povo, porque fez isso uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens sujeitos à fraqueza, mas a palavra do juramento, que foi posterior à lei, constitui o Filho perfeito para sempre. Então compreendemos que vivemos numa nova aliança, uma aliança de amor, uma aliança de compreensão, de abnegação, de renúncia. Porque o amor é isso. O amor é renunciar, talvez aquilo que mais se quer, por algo que às vezes a gente não compreende. Nós precisamos de Deus. Nós necessitamos de Deus. E muitos daqueles que estão lá fora, na rua agora, não compreendem isso, e desejam muitas coisas, e fazem coisas ruins, e às vezes têm medo de se achegar à igreja, porque a igreja condena. Quantos não dizem: não, depois que eu parar de fumar ou parar de beber, eu vou para a igreja? E não compreende que a igreja é para essas pessoas, a igreja são para os pecadores, para aqueles que são fracos e compreendem que são fracos. E talvez nós nos colocamos numa posição de juiz, querendo delinear quem vai ser salvo e quem não vai. Usurpamos ser Deus, porque só Deus tem essa autoridade, e Ele faz o que Ele bem quer. Ele também não está restringido a leis. Ele é a própria lei. Ele salva a quem quer. Ele usa de misericórdia a quem quer. E a igreja, ela se encontra doente por causa disso. Porque ela se envolve numa carapaça de santidade falsa,
achando que são alguma coisa, e nós às vezes pensamos isso de nós mesmos. Às vezes quando falamos de alguém, nós temos em nossa mente: esse camarada vai para o inferno. Quero crer que depois nós nos arrependemos, porque o Espírito Santo habita em nós, amém? E por causa desses pensamentos, nós carecemos da misericórdia do Senhor. Quando nos julgamos santos demais para alguns, quando nos julgamos perfeitos, quando nos julgamos merecedores da salvação, carecemos da misericórdia do Senhor. Como lá, o irmão mais velho do filho pródigo, ele achava que porque estava sempre com o pai, fazendo a vontade do pai, ele era o cara. E como foi dito, né, às vezes a gente não desfruta de sermos filhos de Deus. Temos Deus como um todo-poderoso carrasco, ditador de leis, o qual nós não podemos cumprir. Nós não conseguimos. O apóstolo Paulo falava o tempo todo que o que ele queria fazer ele não conseguia, o que ele não queria isso ele fazia. Era sempre levado para o lado errado. Nós vivemos dessa forma. Nós vivemos com a nossa dificuldade na carne. O próprio Senhor falou que o Espírito pode estar pronto, mas a carne é fraca. Então aquele que quer se gloriar, glorie-se no Senhor e não em si próprio. Porque nós somos falhos, nós somos pequenos. Então abrimos os braços, como o Senhor fez na cruz do Calvário, para abraçar todos aqueles que estão lá fora, pecando, fazendo tudo aquilo que não convém ser feito. E quando quisermos trazer para dentro da igreja, vamos trazer eles do jeito que eles estiverem, porque nós estamos vindo do jeito que a gente está. E a presunção nossa é dizer que estamos santos o suficiente para estar no Santo dos Santos. Se fosse naquela época da antiga aliança, se nós entrássemos no Santíssimo dos Santíssimos lá, nós seríamos certamente fulminados na mesma hora. Nós precisamos meditar no Senhor o tempo todo, buscar na presença dEle algo que só pode vir dEle, o entendimento do seu carinho, da sua compreensão, da sua compaixão. Só Ele pode dar essa paz e essa tranquilidade que tudo está sendo feito conforme a vontade dEle. Quando abrimos nossos corações a Ele e nos sujeitamos à autoridade dEle, então percebemos que podemos sim ser perdoados. E nós não iremos mais orar como algum tipo de mandinga ou algum tipo de feitiço. Não, nós iremos orar porque Deus é o nosso Pai. Nós queremos ter uma conversa com Ele sadia. Nós queremos ouvir a voz dEle, ainda que Ele diga: meu filho, você está errado nesse sentido. Porque teremos a oportunidade de consertar. Teremos a oportunidade de mudar a nossa ótica, mudar o nosso comportamento, mudar as nossas palavras, para que Deus possa crescer em nós e nós possamos diminuir ante a presença dEle. Deus, Ele é o nosso sumo sacerdote, perfeito, pleno, eterno. E diante dessa grandiosa verdade, a igreja tem relutado dia após dia para se renovar, para se avivar, para se achegar mais a Deus. Nós passamos por muitas mudanças na igreja do Senhor, e quando eu digo igreja, eu digo todos aqueles que de alguma forma professam a Cristo. Isso inclui a grande Babilônia, a meretriz, porque muitos vão a lugares enganosos buscando a face do Senhor. Nós precisamos sim ter zelo e compreensão nas Santas Escrituras para que possamos resgatar essas pessoas que buscam a Deus, resgatar e fazer com que elas possam não só ser salvas, mas elas possam enriquecer a sua eternidade, que possam ajuntar tesouros lá no céu,
porque Deus nos promete galardões, um belo coroamento. E nós não precisamos, não devemos ficar acomodados tão pura e simples com a salvação. Nós precisamos querer mais. Nós percebemos na palavra de Deus de que toda essa riqueza, todo esse tesouro que nós iremos acumular talvez no céu, ela procede de almas salvas. Então, quando eu penso na minha salvação, já não penso mais na minha salvação, eu penso na salvação dos outros. O apóstolo Paulo ele argumenta dizendo que se ele pudesse, ele se faria maldito para que alguns pudessem ser salvos. Ele chega até pensar que a morte seria uma solução. Ele falava que ele estava constrangido a partir e estar com o Senhor, que seria infinitamente melhor, e seria de fato. Só que ele precisava compreender também que ele tinha um papel aqui a cumprir. Ele tinha pessoas que precisavam que ele entregasse a mensagem do Senhor, porque esse é o nosso ministério, o ministério da reconciliação. Nós fomos chamados para declarar Jesus, para falar das coisas santas de Deus. O impuro falando do puro, olha que maravilha, só o Senhor. Não sou digno, mas ainda assim Ele me usa. Sou imperfeito e o que é perfeito me usa e habita em mim, habita em cada um de nós. Então, quando pensamos em resgatar almas para o reino de Deus, almas que estão dentro da igreja, almas que estão fora da igreja, almas que estão em outras instituições religiosas, e precisamos compreender esse amor divino para que nós possamos realmente pregar a palavra de Deus, que é amor. Do contrário, estaremos ditando leis condenatórias. Iremos talvez lá na igreja matriz, ao invés de ir lá e de repente conversar com algumas pessoas a título de mostrar o amor de Deus e a salvação em Cristo, nós iremos lá para quê? Para condenar. Vocês são a prostituta, a grande meretriz. E quando o Senhor fala aqui, lá no Apocalipse, sobre a meretriz e suas filhas, aí aqueles que estudaram no colégio esquecem que nós adviemos do protestantismo. Somos todos filhos da grande meretriz, porque continuamos pervertendo o Evangelho, continuamos prostituindo o Evangelho de Cristo. Isso certamente é doloroso, de compreender que nós carecemos da misericórdia do Senhor tanto quanto os que seguem a grande meretriz. O papado certamente mudou muita coisa, mudou as Santas Escrituras, ditou leis que sobrepõem as Santas Escrituras. Mas às vezes nós não escrevemos nada, mas fazemos igual. Nós não mudamos a letra da Bíblia, nós não escrevemos éditos nem leis transitórias, não escrevemos nada, mas o nosso comportamento, aquilo que sai de nossos lábios, são altamente condenatórios e nada condiz com o amor de Deus. Então nós, de igual modo, pervertemos a palavra do Senhor. Quem será salvo? Quem será condenado? Não sei. O Senhor o sabe. Nós ministramos a palavra do Senhor e buscamos fazer isso com muito zelo. Não pode haver erro. Mas não pode haver. Então ministramos esse grande amor. E quando alguém pergunta quem será salvo, o Senhor sabe. Nós não usurpamos ser Deus. Não devemos usurpar ser Deus, não devemos querer ser Deus. Então seguimos de fé em fé, buscando a misericórdia, nos aliançando com o nosso Jesus. Vamos orar.
Deus, Pai querido, Pai amado, te louvamos, Senhor, por tudo que o Senhor é. Sabemos, Deus, que o Senhor pode fazer inúmeras coisas, Senhor, e às vezes precisamos de um milagre em nossas vidas, mas sobretudo, Senhor, queremos que seja feita a tua vontade, não a nossa. Manifesta, Senhor, o teu querer sobre a tua igreja. Te louvamos e te bendizemos, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor já fez, mas queremos também te louvar, Senhor, porque sabemos que o Senhor ainda fará muitas coisas nesse lugar. Abençoa, Senhor, seus filhos. Abençoe, Senhor, aqueles que ainda são chamados por criaturas. Queremos ser usados, Senhor, mediante a tua palavra, Senhor, na unção do teu Santo Espírito, a pregar o teu evangelho. Esse mesmo evangelho, Senhor, é o evangelho da salvação e não da condenação. Queremos ser renovados, Senhor, pelo teu Santo Espírito. Toca, Senhor, em nossos corações. Sonda, Senhor, o íntimo de cada um. Penetra, Senhor, nas nossas mentes. Observa, Senhor, cada sentimento, cada emoção, cada petição, Senhor. Esteja sondando nossos corações. E manifeste em nós, Senhor, a cura do pecado. Que sejamos constrangidos, Senhor, a nos arrepender, a mudar de direção, fazer aquilo que é correto, Senhor. Toca, Senhor, no teu povo. Que teu Santo Espírito seja derramado, Senhor, que nos preencha, que nos conceda dons. Aprimora também aqueles que já temos, que o Senhor é misericordioso e poderoso e já tem nos agraciado com dons. Nos mostra, Senhor, nos ensina o que precisamos fazer. Queremos nos enriquecer, Senhor, mas não nessa terra. Queremos, Senhor, sim, ser agraciados com o teu favor, mas queremos encontrar com o Senhor na glória, declarando que o Senhor é Deus. Que o teu poder venha sobre nós, nos purificando, Senhor, através do sangue do Cordeiro, aliviando o nosso fardo do dia a dia. Perdoa, Senhor, nossos erros. Perdoa, Senhor, nossos pecados. Temos falhado com o Senhor, mas queremos, Senhor, muito mais de Ti. Queremos prosseguir para o alvo que está em Cristo Jesus. Senhor, traga um novo avivamento para a Tua igreja, Senhor. Renova essas mentes, ó Deus. Nos usa como instrumentos dessa renovação espiritual, Senhor, da Tua igreja. Vivemos tempos difíceis. Há muita aflição, mas estamos com Cristo e somos mais do que vencedores. Te louvamos, Senhor, por mais essa oportunidade. E te agradecemos por tudo que o Senhor tem operado em nossas vidas. Livra-nos, Senhor, de todo o mal. E obrigado, meu Deus, por todas as bênçãos que o Senhor já tem derramado sobre nossas vidas. Assim nós oramos, Senhor. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Grande é o Senhor, muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte, a alegria de toda a terra. É o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o seu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em seu infinito amor
pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. O meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. O meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor pra te adorar, pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. O meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. O meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Te exaltamos, Jesus, te exaltamos pela Tua verdade em nós, porque fomos amados pela Tua grande compaixão, pelo Teu grande amor, Deus, e a Tua misericórdia nos atraiu até aqui, e aqui estamos, meu Pai, rendidos diante da Tua graça, diante da Sua misericórdia. Ó Senhor, que possamos receber uma porção de ânimo para continuar a nossa caminhada nessa noite. Que possamos receber, Senhor, uma porção do Teu Espírito para sabermos, meu Pai, que não é por nós, mas é por Ti. É pelo que o Senhor fez, é pelo que o Senhor é pelo que o Senhor fará. Tudo por Ti, Jesus. Aleluia. Aplauda o nome do Cordeiro nessa noite.